Alguma vez você se pegou na frente do espelho tentando corrigir uma mancha com uma base ou um corretivo e não dava certo? Ou pior, tentou fazer alguma maquiagem e aquela base ressaltou o seu melasma? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou a doutora Joyce Votrich, especialista em medicina estética e nutrologia, e a gente vai falar sobre o melasma, nas mais diferentes formas de como isso pode afetar a autoestima da mulher e também algumas opções de tratamento. Então, eu vou contar para vocês o que é o melasma. O melasma são manchas que vão ocorrendo principalmente na face, podem ocorrer no pescoço, no colo, enfim, mas principalmente na face. Acontece na fase mais jovem, tem alguma alteração hormonal, às vezes, pode estar relacionado com uso de alguns medicamentos, hormônios, gestação, até para o próprio estresse, ele pode desencadear, porque hoje a gente sabe que o melasma ele é uma doença inflamatória, ele não é uma coisa que fica exclusiva na pele, Então, por isso que quanto mais a gente conhece a complexidade de uma doença, melhor a gente consegue tratar. Mas o importante, quando nós optamos por um tratamento, ele é compartilhado, ou seja, nós temos uma responsabilidade médico-paciente que tem que ser dividida, igualmente dividida, porque aí nós temos sucesso. Aí o resultado ele se torna pleno e, sobretudo, satisfatório. O que eu quero dizer com isso? Nós prescrevemos um protocolo, Ele abrange desde a desinflamação do paciente como um todo, nós vamos tratar isso de forma de creme e via oral. Nós vamos fazer um controle também do estresse, o controle do sono, do intestino, nós vamos melhorar isso como um todo. Mas sim, as regras de protetor em casa, cuidar com exposição solar, com secador de cabelo, com forno quente, com até a própria janela que fica perto do computador que você trabalha, isso é importante. Por quê? Porque às vezes nós compartilhamos assim várias experiências. O melasma vem controlado de muitos anos e um esquecimento, uma bobagem, ele reativa, Então, é bem comum a palavra rebote no tratamento. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que melasma, ele é uma situação um pouco pior que casamento. Por quê? Porque o melasma, às vezes, a gente tem para toda a vida, Casamento nem dura tanto. Então, é importante a gente cuidar isso, a questão da continuidade do tratamento. Nós sabemos que ele não tem cura, Ele tem controle, são duas coisas diferentes. Sempre reforço, é uma doença crônica, é uma doença inflamatória crônica e que tem diversos gatilhos. Então, quanto mais gatilhos a gente conseguir controlar, melhor vai ser o resultado. Falando um pouquinho sobre tratamento, qual que é o objetivo do tratamento? As pacientes vêm e pedem assim, eu quero aquela pele de filtro, Filtro da rede social, eu quero mais liberdade. Eu acho que o ponto é esse, Liberdade de sair sem se preocupar tanto com maquiagem, liberdade de se olhar no espelho, fazer uma foto, uma selfie e se sentir bem, não ter constrangimento em relação a isso. Então, o objetivo do tratamento final é esse. Esse é o resultado, você se olhar e se sentir bem. Os protocolos, claro que eles são individualizados, depende de cada caso, depende do tempo do melasma, enfim, isso a gente já conversou. Mas sabemos que a combinação deles não vai ter um tratamento de ouro, gente. Então, a combinação deles promove o resultado final melhor. Então, a gente associa tratamentos via oral, com ativos que bloqueiam os gatilhos do melasma, Aqueles mais de 70 gatilhos que já tinha comentado com vocês. Promovem também uma desinflamação, seja por via oral ou por via tópica. Temos alguns produtos que são os coringas, e aqui estou falando do ácido
tranexâmico, nas suas mais variadas apresentações, seja de via oral, seja tópico, peelings, o drug delivery, que é a entrega de medicamento na pele, né, com uma tecnologia que nós temos na clínica, que é o Mesojet GAN, é um campo eletromagnético que promove a eletroporação, e esse produtinho entra na pele sem dor. Os peelings, né, que eu já comentei, existem várias opções, mas sempre pensando em não irritar e não inflamar o melasma, porque o efeito rebote é o que nós temos medo. Colocado tudo, né? O tratamento compartilhado, o que vocês vão usar em casa, o protetor solar. Existe um tratamento que é um pouco mais amplo, porque nós estamos falando de saúde. E não tem como deixar de mencionar a qualidade do sono, né? Precisamos dormir para baixar o nosso nível de cortisol. Baixando o nosso nível de cortisol, nosso estresse fica melhor. A nossa saúde do intestino, então a microbiota intestinal, ela é sim significativa. Existem diversos trabalhos muito robustos sobre microbiota intestinal e resultado de melasma. Logo, nós somos o que comemos. E uma coisa muito simples que às vezes esquecemos é a proteção física, né? Um chapéu, um boné, ou numa exposição solar mais prolongada, um guarda-sol, uma camiseta, uma roupa que hoje tem a opção de proteção UV. Os resultados, eles são inicialmente eles são muito rápidos, nós temos uma melhora bem significativa do melasma no começo, e a manutenção dele, sim, depende muito daquela negociação compartilhada que nós temos já no início da consulta. Por quê? Porque é necessário, sim, fazer os protocolos, né, dentro da clínica, mas também aquele cuidado em casa, ele não pode deixar de ser feito. O objetivo da nossa conversa é que você entenda que melasma tem tratamento, tem melhora, tem resultado interessante quando a gente associa os cuidados que você tem que ter em casa com os protocolos que nós temos na clínica, para que você tenha liberdade. Essa é a palavra-chave que eu acho que resume todo esse podcast de hoje. Liberdade de usar pouca maquiagem, liberdade de não se sentir visada por ter algum defeito no rosto. Se você gostou desse conteúdo de hoje, salve, compartilhe com alguém que precisa dessa informação e me acompanhe para mais informações. Essa é a dica de hoje.